Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo já ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos aonde a puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois corriam junto, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegando, pois, Simão Pedro, que o seguia, esse entrou. Ele entrou no sepulcro e viu também no chão os lenços, e que o lenço que tinha estado sobre a cabeça não estava com o lenço dos lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabia a escritura que diz que era necessário que esse ressuscitasse dentre os mortos. Tomaram, pois, os discípulos e foram para casa. Maria Madalena chorava de fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, e Jesus de branco, assentado onde jazera o corpo de Jesus, e um à cabeceira e outro aos pés. E disse-lhe: mulher, por que choras? E ela disse: porque levaram o meu Senhor e eu não sei aonde o puseram. E tendo dito isso, voltou para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, obrigado por nos permitir estar na Tua presença. Obrigado por esse poder tão maravilhoso de liberdade, de poder vir à Tua casa. Muitos querem, Pai, mas não podem. Muitos gostariam de estar aqui, mas estão presos, ó Deus, por cadeias de circunstâncias, por cadeias invisíveis, por correntes invisíveis que os escravizam. Mas o Senhor nos concedeu essa graça de estar aqui hoje na Tua presença, e ainda mais ministrando a Tua palavra, ouvindo a Tua palavra, louvando para Ti, ó Deus. Por isso eu te peço, fica conosco, receba o nosso louvor, a nossa mensagem nessa noite, em nome de Jesus. Pode sentar. Vou aqui em 5 minutos terminar essa pregação. O que leva uma pessoa a sair de casa de madrugada para ir ao cemitério? Vocês leram comigo aqui o texto? Que a Bíblia diz assim: no primeiro dia da semana, no domingo de madrugada, logo no domingo de madrugada, o que leva uma mulher a sair de casa de madrugada para ir ao cemitério para ver um corpo morto? Se fosse a mãe de Jesus, eu estava até para entender. Se fosse a esposa de Jesus, se ele tivesse uma esposa, daria para entender, né? Agora, Maria Madalena, ela não era próxima de Jesus. A Bíblia diz muito pouco dela, só diz que ela foi curada. Na verdade, ela foi liberta de alguns demônios, né? Pela qual, por isso, depois ela vai servir a Jesus. Mas ela tinha um propósito no coração dela. Ela tinha uma missão, um propósito. Já que eu não posso fazer muito, eu não pude fazer muito por ele em vida, vou eu agora tentar fazer algo por ele morto. Porque até então eu entendi que Jesus estava morto. João ali não descreveu não, mas ela não foi
sozinha, ela chamou uma pessoa que foi com ela. Toda vez que você for fazer algo, não faça sozinho, faz com alguém. Divida esse fardo, né? Seja uma pessoa que lidera. A Bíblia diz que chegando ela ao sepulcro, ela viu a pedra removida. Essa pedra era uma pedra muito pesada, muito grande. E ela dificilmente podia ser rolada por uma só pessoa. Precisaria de mais de uma pessoa, né? Mais de um homem com força para poder remover essa pedra. Era uma pedra como se fosse uma porta. E quando Maria chega lá, ela encontra o quê? De madrugada ela encontra o quê? Essa pedra rolada, como se alguém tivesse abrido a porta. E ela fica surpresa, assustada. A Bíblia diz que ela não entra, talvez pelo susto, talvez pelo impacto de chegar lá, pensando que teria que pedir para alguém remover a pedra, para que ela pudesse olhar o corpo de Jesus, para que ela pudesse talvez cuidar ali dele. Ela no impacto, ela não consegue entrar. E aí, o que ela faz? Ela volta para trás, correndo, e vai procurar ajuda. Eu não sei se você é assim. Eu não sei se você, quando vai fazer as coisas para Deus, que ali ele estava fazendo algo para Jesus. Jesus, no nosso intuito, representa o corpo de Jesus. O corpo de Jesus morto representa a igreja. Esse corpo representa, porque esse corpo requer cuidado. E esse cuidado requer o quê? Que alguém faça. Uma vez que esse corpo por si só não tem vida. Esse corpo está representando o quê? A igreja. O que nós precisamos fazer pela igreja. A Bíblia diz então que ela busca ajuda. E ela pensa o quê? Quem que eu vou buscar? Quem que eu vou poder falar? O que eu vou contar essa situação? Para quem eu posso falar que vai poder me ajudar? Então vem na cabeça dela o quê? Os discípulos. Eu vou falar com os discípulos, que é bem provável que eles vão me dar uma solução, eles vão me ajudar, talvez investigar, talvez, eu não sei. A Bíblia diz que ela sai correndo e vai até Pedro, Tiago, João, os discípulos, e ela correndo conta para eles: olha, me ajudem. Fica imaginando ela chegando eufórica ali, sem ar. Eles falam: calma, respira, o que aconteceu? Eu fui até onde estava o corpo do mestre, chegando lá não encontrei, roubaram o corpo do mestre. Os discípulos, a Bíblia diz que vão correndo. João e Pedro vão na frente. Um dos discípulos toma a dianteira. E ele, tomando a dianteira, para chegar primeiro. E a Bíblia diz que ele, chegando, viu também a porta aberta, o túmulo aberto. A Bíblia diz que ele não entra, também, igual Maria não entrou. Tem muita gente que quer que as pessoas o ajudem, mas confia que essas pessoas que eles estão pedindo ajuda têm a solução dos seus problemas. Agora, o interessante nessa mensagem, que o que correu primeiro, o que chegou primeiro, não teve coragem de entrar. Porque muitas das vezes não são os que chegam primeiro, é os que vão realmente entrar naquilo que a gente gostaria que entrasse. Eu fico observando muitas vezes as pessoas que elas são alvoroçadas, elas querem fazer, inclusive fazer as coisas para Deus, e é só você sentar de cavalote para a mão, ver com que fôlego, com que zelo, com que frequência esses que eu estou querendo fazer vão fazer. Porque o tempo mostra a realidade de cada pessoa. A Bíblia diz que o que não correu, o que não chegou primeiro, que chegou João, eu acredito que foi o João que correndo chegou na frente e não entrou. Pedro, depois que não correu, mas chegou,
mas chegando, ele entrou. E ele viu os lenços, o lençol, e ele reparou que uma das peças que revolvia o corpo de Jesus, ele estava enrolado, como se tivesse sido arrumado. Outro dia eu falo sobre isso, tem um mistério muito profundo, acerca de por que Jesus enrola o lenço e arruma a cama para se levantar. Mas Pedro, que entra, depois sai, depois João entra, viu as mesmas coisas que viu Pedro, mas eles não ficam. E aí no texto abaixo você vai ver, descrito nas Escrituras, a palavra onde diz que a Maria, que foi buscar a João, que foi buscar a Pedro, quem buscava os discípulos, queria que os discípulos ajudassem o problema dela. Ela tinha um problema, o problema dela era o quê? Ela precisava cuidar do corpo. Sem o corpo ela não podia cumprir o seu mistério. Sem o corpo ela não podia obedecer ao Senhor. Sem o corpo ela não podia agradar a Deus naquilo que Deus havia colocado no coração dela. E ela fica triste, começa a chorar, porque ela falava assim: eles entraram, mas nenhum deles ficou comigo. Porque ela fica sozinha no túmulo. O engraçado e curioso dessa mensagem, que ela não tinha entrado ainda. Diga comigo, ela não tinha entrado ainda. Não ouvi dizer, ela não tinha entrado ainda. Tem coisa na nossa vida que Deus não nos mostra, Deus não nos revela, Deus não dá direção para nós, porque às vezes nós só reclamamos para as pessoas aquilo que nem nós ainda entrou. Às vezes você quer que seu casamento dê certo, você conta para a amiga, conta para o amigo, conta para a pessoa íntima. Às vezes você quer que a sua vida financeira dê certo, você conta para todo mundo, mas você ainda não entrou naquilo que Deus gostaria que você entrasse. Ela foi até um túmulo de madrugada, ela obedeceu ao Senhor, porque eu acredito que Deus havia colocado no coração dela o cuidado do zelo pelo corpo do mestre. Mas ela chegando lá, ela encontrou uma barreira. Olha, eu tenho visto pessoas que desistem muito fácil porque encontram barreira. Olha, eu tenho visto pessoas que estão abrindo mão do seu chamado, do seu ministério, porque toda vez que encontram uma barreira, desiste fácil, desanima, desabafa, murmura, conta para os outros que não deveria contar. Pastor, mas ela falou para o líder, para o pastor. Mas ela não poderia exigir deles o cuidado que Deus havia dado a ela. Eles não iam conseguir ter o cuidado que Deus incumbiu a ela. Porque o chamado de Pedro era um, o chamado de João era outro, o chamado de Paulo era outro. Cada um tem um chamado, cada um tem um ministério, cada um tem um propósito pela qual você serve a Deus. E eu não posso transferir a forma com que eu sirvo a outro. E a Bíblia diz que ela começa a chorar. Aí então ela resolve entrar. Você vê, ela estava chorando, reclamando dos discípulos, reclamando dos líderes, se nem ela ainda tinha entrado naquilo que Deus havia dado a ela. A Bíblia diz que depois que eles foram embora, e ela chorou. Ela resolve entrar. E entrando, a Bíblia diz que ela viu o lenço, ela viu o lençol, mas a Bíblia diz que só ela viu 2 anjos. Diga comigo, só ela viu, pastor? Só ela viu 2 anjos. Porque a chamada era dela. Toda vez que você, porque a Bíblia diz que eles entraram, mas não ficou. Ela tinha ficado, mas não tinha ainda entrado. O dia que ela resolveu entrar, ela começou a ver coisas que Deus ainda não tinha mostrado para ninguém. Isso aqui aconteceu aqui dentro. Há anos atrás, muitos estavam indo embora. Eu ficava contando, foi embora um, foi embora outro, foi embora outro. E eu também queria ir embora. Até que o Senhor falou comigo assim: você fica. Eu falei: não, eu também quero ir. Todo mundo está indo embora, por que eu vou ficar? O Senhor, mas eu quero que você fique. Eu falei: tá bom, Senhor, vou ficar. Você está mandando, eu vou ficar. E eu resolvi ficar. Fui ficando um dia, fui ficando 2 dias, fui ficando 1 mês, fui ficando 2 meses. E eu falei assim: Senhor, por que o Senhor não me mostra aquilo que o Senhor quer para mim?
O Senhor falou bem comigo assim: você ficou, quando todo mundo foi embora, ponto para você, mas eu quero saber o dia que você vai entrar, porque não basta só ficar. Quando todo mundo está indo embora, você fica, você se sente melhor, ou pior. Mas Deus não quer só que você fique. Deus quer que além de você ficar, você também entre, para que Ele possa te abrir os olhos e te mostrar coisas que ninguém está vendo. E aí o dia que eu resolvi ficar, eu fiquei. Depois que eu comecei a entrar, aí Deus começou a mostrar o seu propósito. Pastor, eu não estou entendendo esse negócio de ficar e entrar. Que não basta só ficar, não basta só fazer. Tem que se envolver, tem que querer fazer, tem que louvar, tem que dizimar, tem que chorar, tem que jejuar. Eu resolvi casar, pastor. Descobri que não era a pessoa que eu queria casar. E agora? Separa ou fica? Fica, do jeito que está. Mas fica como? Eu vou ficar do meu jeito aqui. Não quero saber, não cozinho, não lavo o prato, não dou nem satisfação mais. Já que ficou, entra, faz direito. A Bíblia diz que então resolve entrar. E entrando ela viu 2 anjos. E os 2 anjos falam com ela. O que está buscando? Ela fala: levar o corpo do meu mestre. Se vocês sabem onde colocar, não fala. Agora Jesus se revela para ela. Jesus estava o tempo todo do lado dela, vendo o choro dela, vendo o clamor dela, vendo o desespero dela, não fez nada. E por que ele não fez? Porque tem vezes que Deus na nossa vida te deixa em silêncio, para ver o quanto você entra, o quanto você envolve naquilo que te entregou, para te provar, para ver se você tem zelo, se você está morrendo de amor pelas coisas de Deus. Porque eu descobri uma coisa para Deus: se nós fizermos tudo aquilo que Deus mandou na sua vida, se você fizer, você simplesmente fez uma incumbência, algo que foi mandado. Mas se você se apaixonar por aquilo que Deus te deu, se você fizer de verdade, chorar, a galardão, a recompensa, você participa daquilo que Deus tem preparado para aqueles que vão reinar com Ele. Não basta só fazer, não basta só ficar, tem que se envolver, tem que chorar, tem que sentir. Jesus estava o tempo todo vendo o clamor dela, vendo o choro dela, o desespero dela, e Ele não falou nada. Mas quando ela resolveu ficar e entrar dentro do túmulo, dentro do lugar da dor, dentro do lugar que ninguém queria entrar, e Ele se revela para ela. Ele fala: Maria, e ela fala: Rabone, mestre. A Bíblia diz que ela tenta tocá-lo, porque quando Deus se revela para você, você se sente íntimo, se sente próximo de Deus. Deus estava ali, Jesus estava o tempo todo presente com ela, mas Ele só se revelou de forma profunda quando ela resolveu entrar de verdade. Sabe o que falta no nosso meio hoje? Gente que chora, gente que geme, gente que se apaixona pelas coisas de Deus. Estava vindo de lá para cá, irmão, eu fiquei 1 semana sem vir nessa igreja, mas todos os dias eu me preocupava com o telhado, me preocupava com a goteira, pensando na maneira de resolver esse problema. Porque o problema não é a chuva. O problema é toda vez que chover a gente não poder cultuar. O problema é toda vez que a gente fica refém do tempo. Meu coração está aqui, a minha alma está aqui. O que falta? Minha mãe falou assim: o que está faltando? Eu falei: gente que tem um coração como eu tenho. Gente que levanta e fala assim: não, eu vou resolver isso agora, eu vou falar, ligar para o pastor, vou perturbar ele, eu quero ter culto, eu quero ter a presença de Deus. Vai lá no batalha de construção, vai lá onde vende a telha, procura, tira o dia e vai lá. Pastor, eu estou aqui na telha, o cara falou que custa tanto, o que nós precisamos fazer? Não é comigo, eu não sou pastor, eu não sou o líder da igreja, não, porque você tem que se envolver, tem que mexer com você. Se fosse na sua casa, e a casa eu resolvo, aqui é a casa do seu pai, aqui é a sua casa, tem que ter esse coração. Porque o corpo morto está precisando de cuidado. Olha o que Deus mandou ela fazer. Vai lá cuidar do corpo morto. Ela não sabia que Jesus estava vivo. Engraçado. De todas as pessoas que Jesus poderia se revelar, depois de ressuscitado, a Bíblia diz que Ele escolheu uma mulher prostituta. Você não sabe o que Deus tem preparado para você, irmão. Eu não sabia que um dia Deus ia me colocar diante de uma igreja. Eu tinha vontade de ensinar a palavra de Deus. Se eu encontrasse um
pastor corajoso que me desse essa oportunidade, estaria colado com ele até hoje. E eu não sei por que Deus não deu. Você não sabe o que Deus preparou na sua vida. Você não sabe o que Deus te deu. Você ainda não sabe de que forma Deus vai te usar. Mas uma coisa eu sei, que toda vez que Deus te der algo, Ele vai te ferir profundamente, para ver se você sangra, da mesma forma que você sangra pelos seus filhos, da mesma forma que você sangra pela sua finança, se você sangra pela obra de Deus. Isso é real. Não, pastor, meu coração está igualzinho. Se tivesse na minha casa essa goteira, se tivesse na minha casa, eu também me incomodaria. Eu ia apertar o pastor, eu ia apertar o pedreiro, eu ia apertar. É isso que Deus quer. Ela vira para Jesus e fala: mestre. Ele fala: não me toque. Eu ainda preciso subir ao Pai. Mas olha, vai a Pedro, vai aos discípulos e fala para eles que eu já ressuscitei. Vou ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Quero fazer uma oração.